Abençoado, caro irmão e cara família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Oséias, no capítulo 14, no verso de número 1, está escrito: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes nós, meditando na palavra, somos admoestados para não vivermos debaixo da natureza carnal ou almática que caracteriza a humanidade. E que, portanto, o correto seria seguir um certo moralismo, porque se a gente não cometesse certos pecados, então a gente teria uma vida reta, e não há engano maior do que esse. Os religiosos estão tão fora da vontade de Deus quanto os pecadores, aqueles que pecam com a intenção de pecar. Porque as duas coisas, viver na carne ou viver na alma, não significam, nem de longe, ter uma vida no espírito. Então, não fazer o mal não nos torna pessoas espirituais. E fazer algum tipo de bem também não nos torna pessoas espirituais. Afinal de contas, cuidar da família, pagar as contas, trabalhar, comprar coisinhas, não é necessariamente uma coisa ruim. Pode até ser considerado como uma coisa boa, trabalhar e fazer o que tem que fazer. Mas quem faz isso, até os ímpios fazem isso, os gentios fazem isso. Não precisa necessariamente ser uma pessoa espiritual para viver como boa parte das pessoas vive. É óbvio que algumas exageram e cometem torpezas, iniquidades, mas note que tanto aquele ateu bom pagador de impostos, que cuida de sua família, trabalha, etc., quanto uma pessoa que de fato comete maldades, nenhum nem outro pode dizer que é uma pessoa espiritual. Qualquer pessoa afastada de uma comunhão permanente, diária, constante com Deus, pode dizer que é uma pessoa espiritual. Uma pessoa, por exemplo, que vai 3 vezes por semana na igreja e fica 2 horas lá dentro do templo, mas quando sai de lá, não faz nada de interessante entre um encontro e outro, entre uma reunião e outra. Pois essa pessoa encontrou só uma religião, ou um religiosismo. E ela é tão carnal ou almática como qualquer outra. Nos afastar do pecado é uma coisa boa, mas o nosso desafio é ir além disso. Não é só não pecar, é de fato entender que quando nós nos afastamos da fonte de todas as fontes, que é o nosso próprio Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando nós voluntariamente nos desligamos dessa comunhão diária, a gente rompe, a gente quebra um ciclo. Quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, ele ensina Pai Nosso. A primeira palavra revela quem Deus é e automaticamente revela quem nós somos nele. A segunda revela quem nós somos uns para os outros. Fomos adotados na família de Deus. A primeira revelação é a paternidade, a segunda é a nossa identidade e a terceira é a comunhão com Deus e com os nossos. A quarta coisa que acontece depois da comunhão, aquela coisa que a gente investe diariamente, ora em línguas, jejua, medita na palavra, é a gente desenvolver maturidade no nosso espírito. Operação que só ocorre com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aí, por fim, lá como talvez quinta coisa nessa sequência, ficaria o serviço. E quantos religiosos estão ansiosos para terem um cargo na estrutura eclesiástica e não passam de pessoas carnais, almáticas, não são espirituais. O apóstolo Paulo, quando encontra esse pessoal, diz assim: vocês acham que vocês são espirituais, mas vocês são carnais,
porque não dá para dar alimento sólido para vocês. Vocês estão numa outra esfera. Esse é o nosso desafio. É sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos cerca como um escudo, como uma proteção. Mas eu te peço também, Pai, que ela inunde o nosso interior. Que o Senhor escreva a palavra da verdade na tábua do nosso coração, para que a gente não viva nem no engano do pecado, nem no engano do religiosismo. Que a gente se renda agora, Senhor Deus, a um relacionamento íntimo e direto com o Senhor, por meio do sangue de Jesus Cristo, aquele que nos remiu e nos salvou. Nos ajuda, Pai, a mais do que te chamar de Pai, a ter um relacionamento de filho contigo, diário, intenso, contínuo. Em nome de Jesus. Amém.